Senhor. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 18. Se pode em pé comigo para lermos o texto. Capítulo 18, 21 em diante. Todos encontraram? Amém? Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei, que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Quantos talentos? 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher, seus filhos, fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. E tudo. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros. Quantos dinheiros? Ou talentos ou denários em outra tradução. E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. O que ele dizia? Então o seu conservo, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. E tudo? Ele, porém, não quis, antes foi lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito, e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida. Por que me suplicaste? Não devias tu igualmente ter compaixão do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Até que pagasse. Assim vos fará também meu Pai celestial, se do coração não perdoardes cada um ao seu irmão as suas. Podeis sentar, exaltando e glorificando ao nome do Senhor. Repete após mim, igreja. Porque 70 vezes 7. Mais uma vez. Por quê? Diga comigo, boa pergunta. Coloque aí quem está hoje aqui no teclado. Coloca o 21, por favor. Aí para cá, é? Emily. Coloque aí, Emily, versículo 21. Igreja, pode repetir comigo? 1, 2, 3.
Deixa esse versículo aí na tela, por favor. Glória a Deus. Meus amados irmãos, esta é uma pergunta que ela poderá ser respondida esta noite. Alguém tem curiosidade de saber por que 70 vezes 7? Cadê os matemáticos aí? 70 vezes 7? 400 e... Irmão João, você já perdoou seu irmão 490 vezes? Não, né? Eu também não. Eu nem sei se tem alguém que eu preciso perdoar pelo menos uma. Mas a pergunta é bem clara, é interessante e é preocupante. Este capítulo 18 de Mateus, eu olhei aqui, só uma pausa, eu olhei o Mateus ali, né? E Mateus, Padre Senhor Mateus, eu olhei e assim de relance eu perguntei para o irmão Antônio aqui, o irmão Mateus cortou o cabelo? Ele falou, cortou. Eu já falei, minha visão é ótima. Olhei assim rápido, né? Glória a Deus, né? Está o Mateus. Que bom, né? Deus sabe o porquê, o propósito é Mateus e Deus, né? Graças ao Senhor. Muito bem, queridos, repetindo, o capítulo 18 de Mateus, ele nos traz algumas coisas, e ele é conhecido teologicamente como o capítulo, escute, como o capítulo das lições domésticas do Senhor Jesus para com seus discípulos. É conhecido como as lições domésticas para os seus discípulos. Jesus, neste capítulo, ele não estava pregando para as multidões. Era algo como a gente faz aquele culto doméstico. Era algo com os seus discípulos, com aqueles mais chegados. Porque imagine, quando você começa a ler, desde o versículo 1, ele vai falar algumas coisas. Primeiro, eles estavam questionando, os discípulos, quem era maior no reino dos céus, e o Senhor Jesus foi comparar com uma criança. Aquele que não se tornar igual a uma criança não entrará no reino dos céus e tal. Depois ele disse, aquele que acolheu uma criança em meu nome, está acolhendo a mim. Isso é lição de Jesus para os seus discípulos. Depois ele disse, e ai daquele que tentar impedir, atrapalhar, fazer tropeçar um desses meus pequenos. Depois ele vai contar a parábola da ovelha perdida, daquela que foi perdida e que foi achada, e que depois Jesus dá a lição dizendo, a maior alegria, vamos dizer assim, daquele pastor, daquele dono daquelas ovelhas, por uma que se perdeu e ele encontrou, do que por 99 que não foram extraviadas, ou seja, não precisaram ser buscadas, ser procuradas. Aquelas que estão dentro do aprisco estão salvas, não precisa uma alegria tamanha, mas aquela que se perdeu e que foi achada, então ele dá ênfase dizendo que há uma festa muito maior do que por aquelas 99. E aí ele começa a falar acerca do perdão, do pecado. Atenção, quem está me ouvindo, diga amém. Não deixe, eu gostei muito do louvor que a irmã Marília ministrou agora aqui através do Espírito Santo. Então, em nome do Senhor Jesus, deixa que o Espírito Santo, ele trabalhe no seu coração, porque Deus tem uma mensagem para nós nesta noite. Não desvie a sua atenção. Jesus continua ministrando acerca do perdão ao irmão. E Jesus começa a falar acerca do perdão, dizendo assim, se teu irmão pecar contra ti, vai lá com ele, conversa particular, se entende com ele. Se você não conseguir, leva uma testemunha, chama um irmão de confiança teu, vai lá com ele novamente. Meu filho, me perdoa, meu irmão, me perdoa, eu não quis brigar contigo, foi um mal entendido. Mesmo assim, se tu não conseguir, volta, fala para a igreja, fala para o teu pastor. Ele está dizendo assim, fala para o teu pastor, pastor, eu fiz um mal, então teve um mal entendido com o meu irmão fulano, eu já fui lá, pedi perdão, ele não quis reconciliação, eu levei uma testemunha, ele não quis reconciliação, e a Bíblia diz para eu contar para o Senhor, me ajuda nisso.
Amém? Muito bem. Acontece que eu posso tirar lições daqui que Jesus está dizendo. Isso pode acontecer, problema entre irmãos. Mas é necessário que haja o perdão e a reconciliação. Só que Pedro, sempre Pedro, o que eu relatei está até o versículo 20. Quando chega no 21, Pedro parece que não entendeu, irmão Mateus, o que Jesus explicou. Ora, Jesus deixou desenhado e colorido, vai sozinho, não te perdoou, leva mais um irmão, não conseguiu, fala para a igreja, a igreja aqui é a liderança. E Pedro parece que deu uma de João sem braço, mas eu vou explicar o porquê. Ele chegou lá e disse isso aqui. Então Pedro, se aproximando de Jesus, disse: Senhor, olha como ele é. Ó. Até quantas vezes? Jesus falou de vezes aqui? Falou de situações, né? Sozinho não resolveu, com mais um não resolveu. Traz a igreja e conta para a igreja. Mas ele quis saber o quê? Quantas vezes, Senhor? E ele disse o quê? Até 7? Glória a Deus. Vou já chegar lá. Agora imagine, irmão Manuel, que está bem na porta de azul, todo elegante. Imagine. Cada um, era necessário colocar um vendedor ambulante, não sei como é que chama hoje, um xing-ling bem ali na frente, só para vender calculadora. Quem está entendendo, diga amém. Cada crente entrando com uma calculadora agora, aqui na igreja. Aí chegava aqui, o irmão fulano de tal já pecou 3 vezes. O irmão fulano de tal contra mim. Entendeu o que eu estou falando? Isso aqui já pecou 3, isso aqui eu já perdoei 4, isso aqui já perdoei 5, isso aqui já perdoei tanto. Era uma calculadora e uma agenda eletrônica para anotar. Por quê? Porque da maneira que Pedro estava dizendo, como é que eu vou saber quem pegou, que eu perdoei 2, perdoei 3, perdoei 4, perdoei 5? Tinha que ter uma agenda, uma calculadora para calcular a quantidade de vezes que eu tenho que perdoar, que eu já pedi perdão, que eu, enfim, etc. e tal. Então, seria algo terrível. Porque é isso que Pedro está dizendo. Porém, todavia, contudo, aqui nessas entrelinhas desta pergunta de Pedro, existe algo terrível. Pedro está totalmente compreendendo o que está acontecendo e ele volta no tempo e lembra-se que as escolas rabínicas, elas estudavam essa situação, elas se debruçavam em cima desse assunto e discutiam entre si para exatamente definir até quantas vezes a pessoa tinha direito de ser perdoado ao pedir perdão. E para a escola rabínica do período que Pedro viveu, era até 3 vezes. Isso aí era definido. Por quê? A primeira vez poderia ser um engano. Ia atingir fulano, mas atingiu Beltrano. Poderia ter sido um engano. A segunda vez, então a primeira era digna de perdão. Ele se enganou. A segunda vez poderia ser um erro. Ele errou. Se equivocou. Ia pedir perdão, novamente era digno de ser perdoado. A terceira vez, já declarava que poderia ser um desvio de conduta ou uma afirmação do seu caráter. Já era para perdoar, mas ficar em alerta, como diz os militares em QAP. Na quarta vez, já era digno de uma sentença legítima contra essa pessoa. Não tinha perdão. Agora, onde é que os rabinos se baseavam? Amós, capítulo 2, eles se baseavam na própria lei de Deus, que sempre Deus diz assim. Amós, por exemplo, no capítulo 2, verso 1, verso 2, verso 6, o Senhor está distribuindo ou colocando sentenças em Judá,
em Moabe e em Israel. Como é que ele diz, pastor? Isso aí tem muito, você vai lembrar agora em alguns profetas. Como é que Deus fala através do profeta? Por 3 vezes e por 4 eu não retirarei o castigo de Judá. Por 3 vezes, mas por 4 eu não retirarei a condenação de Moabe. E depois, por 3 vezes e por 4, eu não retirarei o castigo de Israel. E assim por diante. Então os rabinos, ao ler esses textos, eles concordavam que não seriam melhor nem maior do que Deus. Então a sentença seria estipulada assim: 3 vezes meu irmão pecou contra mim, vim pedir perdão, eu perdoaria. E por que Pedro perguntou se era até 7? Visto que ele sabia que existia essa normativa. Me pergunte por quê. Muito bem. E eu respondo: Pedro, maliciosamente, você sabe que Pedro sempre se destacou. Maliciosamente ele diz: bom, se Deus fala assim, se os rabinos falam assim, eu sou o tal de Pedro, eu vou dobrar e botar mais uma de quebra, mais uma para garantir. E até porque 7 é o número da perfeição. Eu vou abafar agora com Jesus. Aí entendeu a explicação do versículo? Teologicamente é isso aí. Senhor, isso eu já estou dizendo como ele poderia estar falando, né? Senhor, até quantas vezes, porque lembra que Jesus estava falando do texto, do assunto. Nos versículos 20 ele finaliza. E aí 21 Pedro chega: até quantas vezes eu perdoo o Elias, o meu irmão? Até 7? Pensando que está abafando, pensando que está no auge. Eu sou o que sou. E Jesus chega e quebra. Ele diz assim: eu te digo que não são até 7, mas até 70 vezes 7. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! E aí o que acontece mais, pastor? O que acontece mais? É interessante a gente imaginar que Jesus, ele sempre usou a palavra. Amém? Jesus sempre usou a palavra. Tudo que ele falou se cumpriu, e até agora o que não se cumpriu vai se cumprir em tempo oportuno, mas vai se cumprir. Aleluia! Jesus usava a palavra. Pastor, por que Jesus falou 70 vezes 7? Eis a pergunta que queremos a resposta. Ora, quando a gente lê Gênesis no capítulo 4, coloca para mim por favor, Gênesis capítulo 4, versículo 24. Põe o 23, por favor. Toda a igreja lê comigo, 1, 2, 3. E disse Lameque às suas mulheres: só o 23 por enquanto. Este homem, bem aí, ó. Como é o nome dele? E ele tinha quantas mulheres? 2. E olha a arrogância dele, o que ele diz aí, ó. Ouvi a minha voz, vós mulheres de Lameque. Esse Lameque, ele foi o pai de Noé. Esse camarada bem aí, ele é o primeiro polígamo da história bíblica. É ele, 2 mulheres. Ele também é o incitador da violência e da vingança. Olha o que ele diz: eu fiz o quê?
Matei um homem porque me feriu e fiz o que mais? Matei um jovem porque me pisou. Vocês lembram daquela história que diz assim: fulano de tal é top, é 10, mas não pisa no pé? Quem conhece esse ditado antigo? Aí os mais antigos sabem, né? Fulano de tal é uma bênção, é crente até o tutano, mas não pisa. Síndrome de Lameque. Matador e instigador da violência e da vingança. Então nós, seres humanos, nós temos dois sistemas lógicos na nossa vida. Ou nós, escute o que eu estou falando, ou nós temos a síndrome de Lameque, ou nós temos o ensinamento de Jesus. Não tem para onde correr, não tem em cima de muro, não tem meio termo. Ou é um, ou é outro. Ou é um, ou é outro. A lógica do mundo, que é a espiral da vingança. Ou dois, que eu falei, ou dois. Como é o dois? Ou nós estamos no ensinamento de Jesus. E quem está no ensinamento de Jesus pode dar um glória a Deus. Aleluia. Ou eu estou na lógica do mundo que representa Lameque, ou eu estou no ensinamento ou na lógica do reino de Deus, que é a espiral da graça, do perdão. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Versículo 24, por favor. Versículo 24. Aí ele continua dizendo, ó: porque 7 vezes Caim será castigado. Essa aqui é uma questão de tradução. Quem ferir ele, assim que diz o texto, será castigado 7 vezes, ou vingado, né? Mas Lameque, exatamente, nas 7 de Caim. Mas Lameque, ó, Deus falou, foi Deus que falou que quem matasse, quem ferisse, quem perseguisse Caim seria vingado 7 vezes. Mas o de tal de Lameque disse que ele era muito mais importante até do que Deus, porque ele se julgava tão melhor, porque Deus colocou a sentença de 7, e ele disse, ó, se mexer com Lameque é 70 vezes 7 a vingança. E aí Jesus transforma, porque ele é exímio em transformar maldição em bênção, e aquilo que estava, ou que está registrado, e que estava em evidência no capítulo 4 de Gênesis, e o versículo 24, como maldição, como incitação à vingança, como incitação a 70 vezes 7, vingança, o Senhor transforma 70 vezes 7 em perdão. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. Ele era um homem orgulhoso, cantou uma música. Sabia que essa palavra que ele deu para as mulheres deles era uma música? Era uma canção, irmão Elias. Eu não sei nem como é que ele cantava, eu nem quero saber, mas era uma música para as mulheres dele. Olha, eu matei um só porque me feriu, e o que me pisou também eu matei, e se que alguém tocar em mim, é 70 vezes 7 a vingança. Ele não sabia, irmã de amarelo, irmã Flávia, Lameque não sabia que já tinha um dilúvio preparado. Já tinha um dilúvio. Olha, esse que queria ser vingado 70 vezes 7, já tinha um dilúvio para ele. Pois bem, vamos lá. A lógica do mundo, herdada de Lameque, e da reação desproporcional, é aquele que a gente sabe. Comigo é bateu, levou. Comigo, irmão Ademar, eu não guardo almoço para janta.
Comigo é com a mesma moeda. Viu, irmã Helena? Comigo é com a mesma moeda. Espírito de Lameque que precisa ser derrubado. Síndrome da espiral da reação desproporcional, que é o bateu, levou. Transforma também uma pequena ofensa em uma guerra sem fim. Não, esse aí para mim, meu irmão, ele pode se pintar de ouro, ela pode se vestir de ouro, não perdoo, comigo é assim, acabou. Lameque precisa descer, porque pode vir um dilúvio aí na frente. O arrebatamento. Glória a Deus. Viver sem perdoar é perpetuar a cultura da vingança e do orgulho dentro da casa, no trabalho, nos relacionamentos. Jesus estava ensinando o que eu falei? Um ensinamento doméstico. Ele estava falando sobre o perdão. Número 2. A lógica do reino, o espiral da graça. Ao usar as exatas palavras de Lameque, Jesus faz uma engenharia reversa da história. Ao invés de ter aqui vingança, ele pega a matemática da vingança infinita e a transforma numa matemática do perdão infinito. Paulo, porque 490 vezes ele não estava definindo. Ele estava dizendo que é impossível alguém pecar 490 vezes contra você e vir pedir perdão e você perdoar. Então, isso aqui ele está traduzindo infinito, elevado a N vezes, infinito. Glória a Deus. Para ilustrar, Jesus fala do rei. Olha que ele respondeu para Pedro e disse logo: essa história aí, Pedro, que eu vou tirar tua dúvida agora, Pedro, é igual a um rei que veio prestar conta com os seus devedores, com os seus servos. E aí, lhe trouxeram não me pergunte se esse homem estava preso, se ele estava amarrado, porque isso aqui é uma parábola. Jesus conta, é uma parábola para contar acerca do reino do céu e do perdão que ele nos deu. Então ele começa a contar essa parábola, que trouxeram esse homem que devia quantos talentos, eu dei ênfase, quantos talentos? 10.000 talentos. Pastor Albino, o que significa isso? Na matemática, 10.000 talentos. E o que aconteceu? Ele disse assim: me paga os 10.000 talentos. E ele falou o quê? Misericórdia de mim, eu vou pagar tudo. E eu falei o quê? Não tem como pagar 10.000 talentos. E eu vou lhe dizer por quê. Mas o que aconteceu? Ele disse: não, tu não tem como pagar. Aí vai vender o quê? Vai prender ele, vai vender a esposa como escrava, os filhos, vender tudo que ele tinha, e mesmo assim não pagava, não dava para pagar. Vamos lá. Aí ok, mas como ele pediu misericórdia, chorou, lamentou, aí o rei o perdoou, o soltou e deixou livre. Só que este abençoado, entre aspas, foi lá e encontrou um conservo. O que é conservo? Conservo é um servo do servo. Amém? O conservo é o servo do servo. Ou seja, aquele mesmo que agora já ganhou a misericórdia, ele também tem empregado, ou um servo, ou outros servos. Mas esse aqui devia o quê? 100 denários. 100 denários. E ele fez o quê? Foi para cima dele fazendo o quê? Como é que diz o texto? Ele foi fazendo o quê? Enforcando, afogando. Me paga, me paga, me paga. Oh, misericórdia, misericórdia. Afogado já. Eu vou te pagar. Não vou pagar não. Levou para a cadeia e botou lá preso. E aí, Jesus prossegue dizendo: o que aconteceu é que esse conservo tinha outros amigos
que souberam da história e foram lá no rei. Senhor, tu não perdoou fulano assim, 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 assim? Perdoei. Pois é, mas ele fez assim, 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 assim. Foi mesmo? Eu não acredito. Acredite, foi. Vai lá que o fulano está preso. Chamou de novo ele, botou na cadeia e entregou. Tem tradução que diz vertugos. Tem outras que chamam aí aqui era aqueles, é como que fosse aqueles, como é que fala? Torturadores. Arranca uma unha, bota, tu confessa. Arranca um dedo, tu confessa. Torturadores, até que pagasse o último centavo. Moral da história: o homem que foi perdoado, uma dívida impagável, agora não queria perdoar um que devia a ele meses de trabalho, porque um denário era equivalente a uma diária de um trabalhador braçal, ou seja, 100 denários era equivalente a 100 dias de trabalho. O que dá 100 dias de trabalho? Se a gente calcular 3 meses, 3 meses e meio de trabalho, ele poderia pagar, sim ou não? Sim ou não? Não é possível a gente pagar uma dívida que dá 3 meses de trabalho nosso. Só para o governo a gente paga mais de 3 meses por ano de imposto. Então é possível pagar, ou seja, a conta do conservo era possível ser paga, mas o servo não quis saber, lançou ele na cadeia. Pastor, por que você disse que é impagável? Vou ler para você. Porque o denário a gente sabe que era uma diária. Mas e o talento? O talento não era uma moeda. O talento era uma medida. Dava aproximadamente 30 a 34 quilos de metal. Quando se faz um cálculo de 34 quilos de ouro ou 34 quilos de prata, é um valor absurdo. Para a gente sintetizar, olha o que significa aqui. 10.000 talentos multiplicados chega a 60 milhões de denários. 60 milhões de denários. Ou seja, aquele homem tinha que trabalhar 60 milhões de dias. Impagável. Ele poderia pagar? Não. Mas quando ele dobrou o joelho, o que foi que ele disse? Misericórdia, Senhor, porque eu vou te pagar tudo. Como? Sabe o que Jesus estava dizendo, queridos? Aquele homem precisaria trabalhar por cerca de 164 mil anos, sem gastar um único centavo com comida, com bebida, com moradia, com gás. Jesus mostra aqui que o perdão não é porque o outro merece. O perdão não é uma regra. O perdão não é um sentimento. O perdão é uma determinação que eu coloco no meu coração. Eu vou perdoar, ou então eu vou pedir perdão. Porque se for um sentimento, quando eu sentir no meu coração, eu me retrato com fulano. Você vai morrer e não vai ter esse sentimento de pedir perdão. Porque ele não é um sentimento. É uma decisão. Diga forte, é uma decisão. O outro merece receber? Não importa. Por quê, pastor? Porque quando eu perdoo, eu não estou beneficiando aquela pessoa, eu estou me beneficiando. Aleluia! Eu estou dizendo: Pai, eu estou livre deste peso no meu coração, na minha consciência, eu perdoo. Agora, o cidadão foi perdoado em uma escala numérica de bilhões. É bilhões. Se for comparar com real, é bilhão de real.
e não quer perdoar alguém que lhe deve centavos. Eu fui perdoado porque eu devia bilhões, conta impagável. E agora eu não quero perdoar, eu não posso perdoar alguém que me deve centavos? Que isso? O Senhor diz, então Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade. Né? O pão nosso de cada dia, nos dai hoje, Senhor. Qual é o próximo passo? Aí Jesus ensinou a oração do Pai Nosso ao inverso. Aí ele contou a história aqui do maior para o menor. Primeiro ele fala daquele que deve bilhões, que foi perdoado, e que não quer perdoar quem deve centavos. E aqui já é o contrário, perdoai as nossas ofensas, assim como eu já perdoei aqueles que têm ofendido a mim. Quem pode dar glória a Deus? Então, pastor, o que significa agora para nós, no reino, 70 vezes 7? O que significa? Alguém sabe já dizer o que significa? Significa que o perdão na comunidade do reino não pode ser contabilizado ou condicionado ao comportamento do outro. Rapaz, tu já vem de novo pedir perdão? Rapaz, de novo? De novo? Será possível, rapaz? Tu não te manca, tu não isso, tu não aquilo. Não, irmão, não contabilize. Perdoou. Águas passadas. Mar do esquecimento. Jogue dentro de um poço. Esqueça disso. Você perdoou. Você lançou uma palavra de perdão. Você disse que aquilo ali está perdoado. Não tem mais dívida. Alguém pode dar glória a Deus? Pode? Ou a palavra está doendo? Se está doendo, diga. Está doendo, pastor. Eu vou ilustrar. Eu já tive contas no meu CPF não feita por mim. E independente de qualquer circunstância, eu não tive condições de pagar. Porque era alta a conta. Alguém fez no meu CPF. E eu dependi do banco. Eu dependi do banco me fazer uma promoção para eu limpar o meu nome. Entendeu? Mas acabou. Foi um alívio na minha vida. Perdi cartão por causa de... Perde cartão, perde conta corrente. Muita coisa. Mas isso aí tudo ficou para trás. Eu não tenho um pingo de raiva dessa pessoa, porque o Senhor me lavou no sangue dele. Eu quero subir para o céu. Eu vendi uma casa lá em Belém em 2021. A pessoa passou, acho que uns 2 anos e meio para tirar a conta de luz, é a mesma Equatorial, do meu nome, mas ela conversava, ligava. Tudo bem, pagava direitinho, mas a de água, que lá é Cozampa, ela nunca tirou. Quando foi, está com 20 dias, apareceu lá. Mas já perdi conta do Banco do Brasil. Aí eu fui saber o que era, está lá. Aí já estou correndo para poder resolver. É conta que eu não fiz. Conta do ano passado. 5 anos que a casa foi vendida, 21, hoje são 26. Entendeu? Dívida. Mas uma vez quitado, perdoado, acabou. Eu não posso ter lembrança, não pode me machucar, não pode me prejudicar. Agora estamos falando de dívida, de papel, de finança. Agora imagine aqui, sentimento, coração. Vamos lá, vamos chegar, vamos finalizar. Quem pode dar glória a Deus? No ensino de Cristo, reter o perdão é o mesmo que aprisionar a si mesmo no próprio passado. Por quê?
porque a mágoa vai sempre existir. A pessoa que não perdoa, quando não há reconciliação, toda vez que lembra, toda vez que passa, vai dizer: aquele fulano, aquela fulana, ah, Senhor, eu acho que eu vou atravessar a rua. Se for para ir para o céu, junto com aquele ali, eu não vou. Irmão, você pensa que não acontece isso? Pastor, mas hoje não é o culto de primícia. Se alguém está com o coração desse tamanho com o seu irmão, nem traga a sua primícia, porque Deus recusa. Se você ofertou, pode ser 10, 20, 100, 200, 1000, não importa o valor. Se seu coração está ferido, está triste, não perdoa, não se sente à vontade, você está botando dinheiro num saco furado, porque diante de Deus nem um centavo é recebido. E ainda tem mais uma: essa oferta não vai fazer bem para a comunidade, para a igreja, vai fazer mal. Ou você acha que é em vão quando o Senhor fala assim, ó, quando tu vier trazer tua oferta e tu te lembrar que alguém tem alguma coisa contra ti, não entrega a oferta, deixa aqui, primeiro te retrata com ele e depois traz tua oferta e aí eu vou receber. O Senhor está falando que isso pode acontecer, isso acontece, e se você trouxer a sua oferta desse jeito, é melhor não trazer. Pastor, mas é o meu dízimo, não sei quanto, pode ser o que for, pode ser metade do seu salário, é melhor deixar em casa e se retratar com o seu irmão. E o que eu posso fazer, pastor? Eu preciso ouvir alguma coisa que eu possa resolver. Eu vou falar, está aqui. Você pode fazer alguma coisa. Obviamente que isso aqui é uma mensagem genérica. Não estou dizendo aqui, não conheço o problema de ninguém. Uma mensagem geral, genérica. Que agora, se a carapuça pegar na minha cabeça, é para mim. Acho que não tem nenhuma igual a minha por aí, a cabecinha aqui. Então, se cair na minha cabeça é minha, se cair na sua, é sua, não é de ninguém. Rapaz, se a irmã fulana de tal estivesse nesse culto, eita, chega e encaixou. E a sua? E a sua? A primeira mudança, eu botei, foi assim, mudança radical, não precisa, é assim, ó, mudança é assim, ó, um ângulo de 180 graus. Todos sabem que um ângulo completo é 360 graus, então a metade é 180. Se eu estiver nessa direção, a transformação radical é assim, ó. Agora eu vou para essa direção. É o retorno, é isso aí. Vamos lá? Vamos lá. Primeira mudança radical de comportamento: rasgar o caderno da mente. Rasga o caderno das anotações de quem já pediu 2, 3. Rapaz, fulano já inteirou 400 vezes, ainda falta 90. Rasgue. Diga comigo. Rasgue o caderno mental de contabilidade, onde você registra os erros dos outros. Primeira mudança radical que eu tenho que observar: eu preciso rasgar da minha memória o caderno mental que eu anoto os erros dos outros. Desse jeito. A dúvida do Luiz Lima pode ser a dúvida de alguns. Ele perguntou o seguinte: mas Jesus fala em outro texto paralelo que se alguém te ofender, vá você e pede perdão. É corretíssimo também. Mas eu vou falar já aqui, está aqui na frente. Entendeu? Aqui nesse contexto, ele está dizendo que fulano pecou e veio pedir perdão, porque a base é a pergunta de Pedro.
Até quantas vezes o meu irmão pecar contra mim e vir me pedir perdão, eu posso perdoar. A gente não pode abandonar o texto, é isso aí. Agora, para nós resolver, a gente pode adiantar. E já. Eu coloquei aqui que isso aí é o pedido, como é que chama? Preveniente? Não, como é que eu botei? Preventivo. É isso bem que ele falou, vamos lá. Primeira parte que eu tenho que fazer o quê? Rasgar, né? Rasgar o caderno mental de contabilidade, de registro, que eu falo dos erros dos outros. Agora, se eu me orgulho de frases como: comigo é assim, não levo desaforo para casa, você está operando na frequência de, como é o nome do homem? Lameque. Eu sinto muito. Se você é um desses que... Lameque. E o de Caim, o Lameque e Caim. Mas, se eu gosto... Olha, comigo é assim, bateu, levou, pisar no meu pé, meu irmão já vai ver. E etc, etc. Está operando, está vivendo na frequência de Lameque. Mas diga, eu não estou... Eu creio, glória a Deus. Mudar radicalmente significa engolir o orgulho. Parar de revidar e decidir de forma consciente que a linha de transmissão da mágoa termina em você. Não pode passar adiante. Irmã fulana de tal, você nem sabe. Eu não sei, não quero saber. Ponto. Você faz isso? Conta. Me diga logo, mulher. É assim, é? Deus me livre. Não pode ser assim. Tem que terminar em você. Pode vir todo jeito. Porque às vezes a pessoa pensa que é só mulher. Mas tem homem também, viu, Edileuza? Não tem homem também que é assim? Tem? Conta. Conta não, irmão. Não conta não. Chegou até você, tem que dizer assim, irmão, para aí, em nome de Jesus. Essa informação vai fazer bem para mim? Rapaz, não sei, talvez faça. Está na dúvida, então faz bem para você que vai contar? Não, também não vai fazer bem, mas eu vou desabafar. Vai fazer bem para o autor da história? E sabia que isso até é crime? É crime? Depois você procura na internet lá a prova das 3 peneiras. A prova das 3 peneiras. É o que eu estou falando aqui. Faz bem para o fulano? Não faz bem? Vai edificar ele? Não. Vai edificar alguém? Não. Então não conta, irmão. Morre bem aí. Vamos orar por ele, vamos orar por ela. Porque essa palavra morre aqui, a contenda morre aqui, termina bem aqui, irmão. Pastor, mas se eu fizer isso, fulana de tal, ou então fulano de tal, vai ficar malzinho comigo. Problema dele, mas ele vai saber que você é uma mulher de Deus, que você é um homem de Deus, que você não está aqui servindo a Deus em vão. Você tem um objetivo. Vamos terminar o último ponto. Agora, Luiz Lima, pratique o perdão preventivo e incondicional. Segunda mudança é parar de esperar o que o ofensor mude ou peça desculpas, né? Para você poder perdoá-lo. Rapaz, ele me ofendeu, ele vai ter que vir aqui. E se ele não vier com um sentimento choroso, com os olhos inchados e vermelhos, de arrependido, eu não perdoo, irmão. Pratique o perdão preventivo. Fulano te ofendeu, vai lá. Aí é um outro ensinamento de Jesus. Vai lá, meu irmão. Você está sendo preventivo. Irmão, me perdoe. Eu não sei o que foi que eu te fiz, que você falou uma palavra tão dura. Eu acho que eu te fiz alguma coisa. Me perdoa. Ele vai. Acabou a conversa, irmão. Quem pode glorificar a Deus? Então, quem vai fazer, diga comigo, pastor, eu vou fazer assim. Só, irmão Antônio?
Diga comigo, eu vou praticar o perdão preventivo e incondicional. Aleluia! Mais uma vez. Eu estou gostando desse menino aqui. Esse aqui é adorador, rapaz. Esse é crente. Diga comigo, meu filho. Pastor, eu vou praticar o perdão preventivo e incondicional. Igreja, fica com inveja dele e repete: pastor, eu vou praticar o perdão preventivo e incondicional. Eu creio em nome de Jesus. Aleluia! Glória! O perdão no reino é preventivo e incondicional, porque flui da nossa gratidão a Deus e não do arrependimento do próximo. Jesus me perdoou bilhões. Oh, aleluia. Jesus me perdoou uma dívida impagável. Eu não tinha condições. Ele me perdoou. E não era pouca coisa, não. Ele me perdoou, foi muita coisa. Como é que eu não quero perdoar o meu irmão por causa de moedas, centavos? Mude o comportamento hoje. Libere quem te deve na escala terrena os 100 denários. Lembrando que você foi perdoado daqueles 10.000. O quê? Talentos. Quando eu perdoo, é por isso, você está acompanhando a história. Não é porque o irmão merece, de repente ele é assim mesmo, de repente ele é terrível, mas o perdão é incondicional, não importa se ele é pecador. Todos queriam apedrejar a mulher adúltera, que leva esse título terrível. Todos queriam apedrejar, do menor ao maior, do velhinho ao novo. E Jesus fez o quê? Olha, Senhor, Moisés mandou, e lá vai a primeira. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E aí? Jesus perdoou. Quem não tem? Quem não tem? Às vezes eu estou apontando ali o irmão. Pai, irmão, fulano é isso. Olha o dedão aqui apontando para mim. Pai, o irmão é isso, irmão é isso. Entendeu? Depois você me pergunta: pastor, por que você trouxe essa palavra no domingo, que hoje é culto de primícia? Porque Deus tem maneiras de revelar. E falei ali na outra congregação, na Santa Ceia. Hoje não foi escola bíblica, a escola bíblica foi lá em casa. Eu e a esposa conversando, adorando, orando, cantando, chorando. E Deus falando. Quando dei por mim, faltava 20 para 1 da tarde. E o almoço, cortar o frango quando acendeu, cadê o gás? E agora, varoa? Meu Deus, assar, e o feijão e o arroz. Vamos embora, nós dois fomos comprar o gás. Já peguei um galetinho, trouxe, glorificando a Deus. Esquentou o negócio, comemos, descansar. Ainda evangelizamos 2 pessoas entregando folheto. Irmãos, Deus revela, Deus mostra. Eu vou já dizer o que é. Vou já dizer. Glória! Eu vou repetir essa frase. Mude o seu comportamento hoje. Essa palavra, mude o seu. Eu vou mudar o pronome. Mudemos o nosso comportamento hoje. É hoje. Não pode deixar para o culto de ceia, não. Rapaz, irmão Antônio, eu vou disfarçado no culto de Santa Ceia. Eu digo, eu quero oração. Pensa que, 34 anos de história, a gente já sabe de muitas coisas. No culto de Santa Ceia, disfarçado, chega lá, eu quero pedir perdão para a igreja, né? Às vezes o problema é outro, um grandão, que tem que conversar, tem que pedir perdão, tem que integrar. Libere quem te deve na escala dos 100 denários.
o seu irmão está te devendo menos, tu pode ter certeza. Eu tenho certeza absoluta de que alguém que me deve menos do que eu devo. Eu tenho que considerar assim. É assim que está dizendo aqui, ó. Lembrando, eu tenho que perdoar alguém que me deve dinheiro, moeda, porque eu tenho que lembrar que alguém me perdoou uma dívida de bilhões que eu não tinha como pagar. E onde foi pago isso aí? Foi zerado na cruz do Calvário. Foi zerado. Aleluia. Tetelestai. Pendurado lá, tetelestai. Está consumado. O que quer dizer, pastor? A promissória foi paga. Foi paga. Eu não devo. Você não deve. Fomos perdoados. Fique em pé em nome do Senhor Jesus. Fique em pé. A palavra de ordem é: a palavra de ordem para a igreja é: precisamos nos reconciliar, precisamos de uma restauração, precisamos de uma mudança urgente. É hoje, tem que começar hoje.